Então vemos que esta última semana, esta 70ª semana de Daniel, que está referida no capítulo 9 e versículo 27, vamos só lembrar um pouquinho para avivar a nossa memória. O versículo 26 diz que depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. Isto vimos foi a morte de Jesus, portanto ao fim das 69 semanas. E depois diz que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Portanto, no ano 70 o templo é destruído, os judeus são dispersos, e depois no versículo 27 diz assim, ele, e este ele refere-se ao príncipe do povo que há de vir. Portanto, não se trata do príncipe legítimo, é um príncipe com P pequeno e ilegítimo, o falso Messias. Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana são os 7 anos, que já falámos, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até à consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Portanto, o Senhor descreve aqui que haverá um período final da humanidade, antes do Armagedon, antes do grande ajuste de contas com toda a humanidade e com o anticristo, com o falso profeta e também com Satanás. O Senhor vai dar uma oportunidade final à humanidade para já de se converter. O Evangelho vai ser pregado como talvez nunca foi, com muito mais unção, muito mais dinamismo, face à intensa perseguição, face aos sinais que a Igreja estará vendo que se aproximam, e então a Igreja perderá esse temor, esse medo, esse receio de dar até a sua própria vida, e então nós assistiremos certamente a um clima propício em que as duas grandes forças se irão concentrar para arrebatar o coração dos homens. A força da semente de Satanás, o próprio Satanás, estará presente na terra, como nós iremos estudar, dando força ao seu filho, ao falso Messias, ao anticristo, assessorado pelo falso profeta, um grande líder religioso. Por outro lado, o Espírito Santo com a Igreja, com as testemunhas, com os anjos também, fazendo a sua parte também para conquistar o coração dos homens. Será o final de um conflito, eu diria um conflito espiritual, para conquistar o coração dos homens, que dura já há milénios. Começou já no Jardim do Éden e vai terminar exatamente nesse tempo terrível chamado a Grande Tribulação. Então este período, como nós já lemos, é dividido em duas partes, e a Bíblia, tanto os ensinamentos dados pelo profeta Daniel, como em Isaías, Jeremias também, e também nos Evangelhos, no sermão profético e muito em especial o Apocalipse, dão muita ênfase à última parte desta semana, ou seja, aos últimos 3 anos e meio, ou seja, os tais 42 meses que, ou um tempo, tempos e metade de um tempo, como já vimos, um tempo é um ano, tempos serão 2 anos e metade de um tempo é meio ano, portanto 3 anos e meio. Esse período final, que é a grande tribulação, de facto, tem muito mais informação para nós, e o anticristo obviamente terá plena ação, plena liberdade, concedida por Deus, para que os homens possam fazer a sua escolha. Como diz o profeta Joel, vendo aquelas multidões, ele diz multidões, multidões no vale da decisão. Ou seja, a nossa vida é um constante momento, são oportunidades que nós temos de tomar decisões, não são aquelas decisões corriqueiras do dia a dia, o que é que eu vou vestir, o que é que eu vou comer, onde é que eu vou passar férias. Não, são aquelas decisões que afetam o nosso destino e aquelas decisões que marcarão certamente a nossa vida e também às vezes as vidas dos outros. Então, no próprio sermão profético de Jesus, mencionado em Mateus 24,
Marcos 13 e Lucas 21, nós vemos esta distinção entre estes dois períodos. O período a que Jesus chama o início das dores, são os primeiros 3 anos e meio, e como nós já vimos, isso começa exatamente com a assinatura do acordo, como Daniel refere. Ele, esse falso Messias, esse príncipe que há de vir, fará um acordo com muitos, certamente com a nação de Israel, porque é Israel que está outra vez no foco das atenções, mas também com outros povos, com outras nações, talvez até com grandes organizações como a ONU e outras mais. Então dará início a um plano profético, que são esses 3 anos e meio em que nós lemos que haverá uma profusão de falsos messias. Jesus refere que nesse período, esses primeiros 3 anos e meio, haverá muita confusão, porque as pessoas ficarão cada vez mais como que hipnotizadas por esse grande estadista que está apresentando um plano global de paz. Durante algum tempo parece que as coisas vão funcionar. Ele não aparece com a cara de anticristo, nada disso. Ele aparece como um homem de bem, um homem pacífico, com uma inteligência extrema, e então ele vai propor algo que a humanidade vai aplaudir, e que todos vão, ou quase todos, aqueles que não tiverem iluminação espiritual, aqueles que não forem instruídos pela palavra de Deus e não acompanharem os sinais que Deus nos vai revelando, esses serão facilmente iludidos, levados na onda, como se costuma dizer. Então, nesses primeiros 3 anos e meio, nós assistiremos à profusão de ofertas espirituais, falsos indicadores, pessoas que falarão em nome de Deus, mas que de Deus nada têm. São aqueles a quem Jesus diz: apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Mas Senhor, nós em teu nome, nós falámos em teu nome, nós operámos sinais e maravilhas, fizemos milagres em teu nome, expulsámos demónios em teu nome. O Senhor vai dizer: eu não vos conheço. Vocês dizem que me conhecem, mas eu não vos conheço de lado nenhum. Então isso vai ser constante nesse período, porque é um período também de grande confusão espiritual, a profusão de ideias, de seitas, de visões, de revelações. Isso eu acredito que vai ser um período, não sei se estarei lá presente ou não, mas acredito que vai ser um tempo em que muita gente vai andar atrás de visões e revelações e vão dar crédito a isso como se fosse Deus a falar. E o Senhor diz aqui: cuidado, porque eles enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, tudo isto está dentro destes primeiros 3 anos e meio. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Portanto, este quadro não faz parte da grande tribulação, mas faz parte de um período, podemos dizer alargado, 7 anos, período de dores, período de tribulação, por assim dizer, falando de uma forma genérica. O Senhor fala depois que vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Já falámos sobre isso. São os 6 sinais reveladores da proximidade da vinda do reino. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. O Evangelho é uma condição dada por Deus, mas que requer de nós também não só a aceitação inicial, mas também a constância, permanência, fidelidade. Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Ora, esse fim, Jesus está a dizer agora como que agora virá o pior. Agora virá esse período de 42 meses, um período que a humanidade nunca viu algo semelhante, de tão funesto, de tão horroroso que vai ser. Ele diz: quando depois virdes que a abominação da desolação
de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Ele diz: quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não deixa atirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo não volta atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição. Esta palavra pode ser também traduzida como grande tribulação. Uma grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, ou seja, aqueles 42 meses vão correr até ao fim, mas a dor, o sofrimento, tendo em vista a presença dos filhos de Deus, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Ou seja, o Senhor não vai permitir que o seu povo, aqueles que são os seus escolhidos, os seus eleitos, os seus filhos, permaneçam até ao fim deste período, porque senão não sobrava praticamente ninguém. Antes que este período acabe, o Senhor virá resgatar a sua igreja, o seu povo. Falaremos muito mais sobre isso, mas por agora é só para nos trazer uma ideia da divisão do tempo final nesses últimos 7 anos. Então, para complicar mais, ou para descomplicar, espero que isto não seja muito confuso, eu tentarei ser o mais simples possível. Então podemos dividir estes 7 anos finais em 2 períodos. O período dos 3 anos e meio, que começa com uma aliança, um pacto, um contrato que é feito pelo falso Messias, pelo Anticristo. Isso terá uma duração de 3 anos e meio. Ao fim de 3 anos e meio, ele vai romper esse acordo. Ele vai tirar a máscara. Ele vai revelar a sua verdadeira identidade e as suas intenções. E tudo aquilo que ele mostrou que parecia ser, vai mostrar exatamente a outra face da moeda. Tudo aquilo que a humanidade achava de bom nesse homem, nessa figura, agora vai descobrir que ele é exatamente o oposto, o antídoto. Ele vai revelar características próprias de Satanás. Estes 3 anos e meio são 1260 dias, são os primeiros 4 selos do Apocalipse. A revelação do Apocalipse futura, como sabem, há uma revelação para uma época sempre presente, porque revela aquilo que está fora do tempo, que é a adoração de Cristo, a glória de Deus. Isso é eterno. Isso é hoje, como era há 1 milhão de anos, como será amanhã. Nessas cartas que são escritas por João às 7 igrejas da Ásia Menor, também vemos uma realidade daquela época, mas que é uma realidade também presente nas igrejas de todas as épocas, por assim dizer, umas mais, outras menos. Mas depois vemos, a partir do capítulo 6, vemos aquele livro que está nas mãos do Cordeiro, que tem 7 selos, e ele começa a abrir os selos e começa a revelar o futuro, aquilo que vai acontecer. E logo surgem os chamados 4 cavaleiros do Apocalipse. São 4 cavalos de cores diferentes e que vão desencadear um processo de destruição, mas que começam com um período que vai convencer as pessoas de que esse cavaleiro de facto tem boas intenções. Então este primeiro período, como nós já vimos, começa com esta aliança, mas é interrompido com o corte, com a abominação, com a intrusão do mal dentro do templo de Deus. Como já estudamos, haverá um templo em Jerusalém, um lugar santo, um lugar sagrado, onde este falso Messias vai entrar
e vai abolir todo o culto a Deus, vai mostrar realmente a sua identidade satânica e vai tentar que ele mesmo seja considerado como Deus, vai colocar ali uma imagem à qual ele vai exigir a adoração de toda a humanidade. Como já vimos, isso vai ser exatamente o início da grande tribulação, portanto, o início dos primeiros 3 anos e meio, que é a entrada do anticristo, a profanação do lugar santo, que dará origem então às chamadas angústias de Jacó. A grande tribulação, como Jesus fala, ele disse, repito as palavras, nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Ela começa com a traição feita em especial aos judeus, porque foram eles que de facto confiaram que aquele homem era o autêntico Messias, era o ungido de Deus para estar do seu lado, para estar a proteger Israel dos seus inimigos, tendo conseguido fazer um acordo de paz com todos eles. Mas agora que lhe cai a máscara, a traição é revelada e por isso Jeremias, capítulo 30, versículo 7, refere-se a esse tempo da grande tribulação como o tempo da angústia para Jacó. Será um tempo dramático, terrível para toda a humanidade e terminará quando Cristo descer dos céus, como nós iremos estudar em Apocalipse capítulo 19. Ele virá dos céus montado no seu cavalo branco e irá destruir todos aqueles milhões que ali estarão concentrados naquele vale de Armageddon. Será ali o ajuste de contas final com Satanás, com o dragão, com a besta, que é o anticristo, e com a segunda besta, que é o falso profeta.